Por ano são realizadas mais de 105 mil cirurgias bariátricas, sabia, aqui em nosso país? Para falar sobre os novos métodos menos invasivos para tratamento da obesidade, eu estou recebendo no programa a endoscopista e gastroenterologista, doutora Adriana Costa. Sempre bonita, né, doutora? Obrigada, mais uma vez. O Brasil tá gordo, mas você tá com um corpaço aí, viu, doutora? Se cuida, Obrigada. tem que se cuidar, né? Eu acho que isso tem que fazer parte da vida de todo ser humano, começando nas crianças, atividade física e uma alimentação mais saudável. Os pais, né, que tem que fazer isso, não é verdade? É, porque, como você colocou, é triste de ver, mas na verdade isso é uma realidade não só dos Estados Unidos e do Brasil, é uma realidade do mundo inteiro. Hoje, mais ou menos 30% da população mundial está em algum grau de obesidade, e o pior é que começa com obesidade infantil, né? E isso traz uma série de outras doenças associadas à obesidade, desde o câncer, que vai aumentar com a obesidade, né? Mas também mexe com diabetes, com pressão, com derrames, AVC, problemas cardíacos, infartos. E, enfim. Obesidade não combina com uma saúde boa, né? Não, e é uma doença crônica. Crônica e cada vez mais presente no mundo, como você disse. Isso mesmo. Agora, eu fiquei boba eu mesma com um número. Eu sabia que o Brasil fazia muita cirurgia bariátrica, mas o número é bem alto, hein? É muito alto no Brasil o número de procedimentos, e eu acho que, assim, a população brasileira, de um tempo para cá mesmo, a gente vem notando esse aumento também, que é no mundo inteiro, mas a obesidade no Brasil. Recentemente houve um trabalho, Harvard com USP, mostrando que daqui a 6 anos, né, em 2025, nós vamos ter um aumento de 50% do número de cânceres relacionados à obesidade no nosso país. Minha nossa, é muito perigoso. Então, nós temos 2 fotos que nós vamos... Já é da cirurgia essas fotos que nós vamos mostrar? Não? É melhor primeiro o vídeo. O vídeo? Então tá. Então nós vamos mostrar o vídeo antes. Só o vídeo. Tá. Vamos mostrar o vídeo antes? Tá bom. O procedimento que a gente vai falar hoje chama-se gastroplastia endoscópica. É um novo tipo de cirurgia? Isso, sim, menos invasiva. Volta um pouquinho o vídeo para o início, por favor. Esse tubo preto aqui, se você notar, ele entrou pela boca do paciente, desceu pelo esôfago. Nós estamos voltando lá na boca. Isso, está descendo. É o tubo de uma endoscopia normal. Esse é o esôfago, esse caninho lá dentro. O caninho, e esse aqui é o estômago. E isso aqui é uma animação mostrando como é mesmo o estômago por dentro. Aqui é usando o argônio, que a gente marcando o que nós vamos diminuir do tamanho do estômago. A gente consegue diminuir entre mais ou menos 70% o tamanho do estômago hoje por endoscopia. O próprio aparelho, a gente acopla na ponta um equipamento e ele dá pontos. Isso aqui é fio de cirurgia. Que isso? Tá costurando o estômago? Isso, você costura, só que ao invés de você cortar o estômago fora, você invagina o estômago. É como se você fosse... Você vai invaginando e você deixa ele do tamanho que você quiser. A gente consegue diminuir mais ou menos 70% a 80% do tamanho do estômago, o tamanho que ele era. Tá. E o tamanho que ele ficou. O tamanho que ele fica. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Na bariátrica é isso que acontece? Eles cortam o estômago e tiram fora, é isso? Isso é uma diferença. Aqui eu não cortei. Tá, eu entendi. Tá? Aqui o que eu fiz? Eu invaginei o estômago e é como se eu tivesse engilhado, ele diminuí o tamanho dele. Olha o tamanho que ele era. Deu pra entender, quem mulher entende muito de costura. Você foi costurando aqui por dentro, ele era desse tamanho, diminuiu. Isso. O que a bariátrica... Tem várias modalidades de cirurgias bariátricas. Uma delas chama-se sleeve, que é uma cirurgia restritiva, que é uma cirurgia que realmente você vem aqui, tem uma foto, por favor, tem uma das fotos, se puder passar, que eu mostro a diferença de uma, mais a outra foto. A outra, por favor, aqui, ó. Na cirurgia, eu corto e esse pedaço do estômago aqui é retirado do paciente. Como você falou, somos costureiras, mulher entende de costura, olha as costuras aqui, aqueles pontinhos. Eu invaginei, então eu
eu Diminuiu. fechei ele, então ficou só esse pedaço aqui de estômago. Esse aqui tá fechado, esse aqui tá fechado. Eu fecho ele, Fecha, mas eu não fica lá corto. dentro. Fica lá dentro. Não há perigo de necrosar? Não acontece nada com esse pedaço fechadinho, com essa costura? Existe um tipo de cirurgia bariátrica, que é o bypass, Ah, sim. que é a que você mais perde peso. O bypass, na verdade, ele não tira o estômago. O estômago que eles fecham, diferente ali do sleeve, ele fica dentro do paciente. E a bypass já é feita há muitos anos com resultados muito positivos, né? Só que é Todas mais elas. invasiva. Ela é a que você perde mais peso de todas. É a Mas é bypass. mais invasiva do que esse, porque esse você faz por endoscopia. Então, a beleza desse procedimento é que é um procedimento que se assemelha muito ao sleeve, mas é um procedimento feito totalmente pela boca. Você não leva nenhuma incisão. Caramba, quanto tempo demora? Em torno de 1 hora. Tá brincando? Não. Em 1 hora dá pra Aí fazer? o paciente acorda, a gente faz sob anestesia geral, mas é ambulatorial. Passa umas 2 horinhas depois, ele já está bem acordado da anestesia, ele vai embora para casa. E aí, como é que ele vai se sentir com parte do estômago, com menos estômago, né? Costurado. Ele tinha um estômago... É verdade que quanto mais a gente come, mais aumenta o estômago? Eu acho que é, né? Não. Não? Não. Não sei, minha mãe falava isso. Não come muito que o estômago O que vai acontece aumentar. é assim, ó. Se você notar, o estômago, ele vira como se fosse um tubo. Lá e aqui. Tá. Ele vira um tubo, tá vendo? Como se fosse uma banana. Vai Olha caber ali. menos comida. Muito menos. Então, o que acontece? A beleza desse procedimento é essa, porque você é muito pouco invasivo. Então, por exemplo, se eu fizer numa sexta-feira, na segunda-feira eu volto para o trabalho tranquilamente. É? Nos 2 primeiros dias você tem náuseas, vômitos, um pouquinho de dor, que você controla com medicamentos, mas A recuperação é rápida. a recuperação é muito mais rápida pelo fato de não ter cortes. E a outra coisa interessante é que, assim, como é que funciona ela? Como é que faz perder peso? Então, porque opera o estômago, mas não a cabeça. A pessoa não vai ficar com cabeça de gordinho, querer comer. Volta 2 imagens para mim. Depois eu mostro. Aquilo é o aparelho que faz. Tá. Esse aqui é um estômago igual o meu, igual o seu, igual de todo mundo que está aqui. O primeirão lá? Ó, aqui é desse tamanho. Essa é a imagem logo após você fazer essa invaginação, a costura endoscópica. Eu diminuí para 70%, 80% o tamanho dele. Ó. Tá. Ficou com 20%, 30% só. Eu diminuí 70% do tamanho dele. Tá. Então, isso aqui ficou aquele tubinho. Quando você come... E essa outra foto? Essa foto aqui é 3 meses depois no controle, que você vê que se mantém o estômago pequenininho. Então, assim, uma coisa... Quando é que a gente começa a história do estômago crescer, que você fala? Primeira coisa é assim, quando você come, pelo fato do estômago ele ter um formato de um feijão, assim, como você está vendo ali, ele é grandão, a comida vai se acumulando aqui naquele lado e você só para de comer quando você se sente cheio. Então, realmente... Na hora como que... um feijão tem que encher essa parte, vem enchendo tudo. Então, na hora que você transforma ele num tubo e você cortou essa parte, tirou esta parte aqui, você, na verdade, se sacia mais rápido. Tá. Você não vai sentir fome? Não. Você se sacia mais rápido. Mesmo que tenha cabeça de gordinho? Aí é a cabeça sentindo fome. É a compulsão, é a vontade de comer. Então, não, qualquer método, é bom deixar claro, qualquer método, seja ele a cirurgia, seja ele os métodos endoscópicos, que eu vim trazer a novidade, né, que é o que tem de mais novo para isso, mas existem outros. E para evitar muitas doenças. Né? E mesmo medicamentos, se você não tiver uma boa alimentação, não aproveitar isso para fazer uma reeducação alimentar, incluir atividade física na sua vida e principalmente nos pacientes que têm um grau de obesidade, que já tem uma compulsão alimentar, os obesos mórbidos, porque isso é uma doença, gente. Tem que ser tratada a cabeça também. Se eles não tiverem um acompanhamento psicológico, porque imagina uma pessoa que fuma cigarros, é um vício. Sim. Para eles, comer também é um vício. É a maior
desejo, é comer. Agora, quando você tira o cigarro... É bem diferente, como você falou aí, a fome dá vontade de comer, né? Quando você tira o cigarro, na verdade, ele não vai fumar nunca mais. Olha a diferença. Ele não pode comer nunca mais, ele morre. Ele vai ter que conviver com o vício dele, diariamente. Tá certo. E, então, essa cabeça precisa ser trabalhada. Então, um apoio psicológico sempre é bom em qualquer um dos métodos, né? Porque nenhum faz milagre. A grande novidade é que é pouco invasivo, é rápido, de recuperação rápida. Existe, assim, alguma contraindicação? Ela é indicada só para obesidade mórbida? Ou a pessoa estando quanto acima do peso normal poderia fazer? Na verdade, assim, a gente considera o paciente sobrepeso a partir do IMC 25. Só que com 27, no Brasil, a partir de IMC 27 é indicado... IMC, vamos falar, é aquele... Índice altura... de massa corpórea. Que tem uma continha, né? Se você jogar no Google IMC, então, aparece uma calculadora, mas é o peso dividido pela altura ao quadrado. Certo. Tá? Então, se eu peso 70 quilos e eu tenho 1,60 m, aí eu ponho 1,60 m ao quadrado, isso tem na calculadora lá e dá faz... Dá um Google lá que você vai achar. Vai achar a calculadora. Vai achar o seu índice, né? De massa corpórea. Tá. Agora, é importante a gente saber que o índice de massa corpórea, ele é uma coisa assim bem, como é que eu posso dizer, simplista. Tá. Porque quanto dessa massa corpórea sua é massa magra? Quanto é água? Quanto é gordura? Por isso, eu pegar uma pessoa halterofilista aqui, ele vai ter um índice de massa corpórea lá no céu, mas é só músculo. E músculo pesa mais até. Osso pesa, tudo pesa. Então, a gente usa isso porque é uma forma simples de você ver onde mais ou menos você está. Mas, assim, é importante a gente dizer que todos esses tratamentos que a gente está falando aqui, do que a Cláudia perguntou, desde a cirurgia até os métodos mais simples de perder peso, que é segurar a boca e fazer atividade física, e às vezes um medicamento. E o meio disso tudo aqui está a endoscopia. Todos são tratamentos multidisciplinares, envolve nutricionista para melhorar a sua qualidade do que você come, envolve, às vezes, psicólogos, né? Então, é um tratamento multidisciplinar, porque é uma doença crônica e que está piorando na humanidade. E que traz consigo, né, consequências severas de doenças perigosas. Quem está acima do peso, como a doutora começou falando aqui, a doutora Adriana Costa, está sujeita a outras doenças e até cada vez mais comprovada a relação de câncer com obesidade. Eu já volto. Se tem alguma dúvida, essa é a hora. Manda um vídeo fazendo a sua pergunta ou mande a sua pergunta agora. Eu estou ao vivo, são 16h40 para 12, é o código de área. 997 13 26 22 é o WhatsApp, tá? Eu já volto aí pra gente continuar falando a respeito desta novidade. Faz quanto tempo vem sendo aplicado? É novinho o método? Não, na verdade, no Brasil chegou em 2017. Mas pouco divulgado ainda, né? Pouca gente sabe. Hoje a doutora está aqui para avisar você. E eu volto aqui para conversar com a doutora Adriana. Tem perguntas, doutora? Vamos colocar aí na tela para esclarecer as dúvidas, né? Ela é a Cássia. Oi, Cássia. Boa tarde. Fiz bariátrica há 5 anos. De 115 quilos, cheguei aos 75, tenho 44 anos, mas voltei a engordar. Tenho artrose e não faço exercício, sinto dores, estou com 87. Ela pode fazer outra? Essa cirurgia, por exemplo, que você disse por endoscopia, ela seria uma candidata ou não? Você me perguntou antes que eu também tomo colágeno. É bom, né? Excelente. Tem que tomar, é obrigatório. Então, todos os pacientes que têm indicação para fazer a gastroplastia por endoscopia é o IMC a partir de 30. Tá. E eu posso fazer tanto no estômago, que nunca foi operado, como ela pode ser utilizada para, às vezes, reduzir. O motivo dela estar reganhando peso, primeiro, tem que ver se você está fazendo acompanhamento multidisciplinar, Cássia. É muito importante você continuar o acompanhamento psicológico, ter um bom nutricionista, continuar com a sua equipe de bariátrica. O seu estômago deve ter dilatado e a anastomose, que é a costura, também dilatou. E isso aqui, provavelmente, ela vai precisar, para que ela volte a perder peso, ela precisa voltar a reduzir o estômago dela. E eu posso reduzir usando a técnica endoscópica
ou posso reduzir através de uma nova cirurgia bariátrica maior, que é mais agressiva. Mas também, sim, é uma das grandes indicações desse método endoscópico, é usar nesses pacientes que crescem o estômago e não querem ser submetidos a uma nova cirurgia. E às vezes nem podem, né? Porque ela é mais invasiva mesmo, né? Só antes da próxima pergunta, me mostra aquela foto do aparelho lá, que eu queria fazer uma pergunta. Esse é o aparelho, então? Isso aqui preto que vocês estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui é o aparelho de endoscopia que você faz uma endoscopia normal. Tá. Eu acoplo nele um equipamento que chama-se Overstitch. Esse equipamento, tem câmera, ele tem... aqui é uma agulha, olha o fio aqui passando, e aqui parece um saca-rolha. Parece eu mesmo. chego lá no lugar que eu quero fechar do estômago, eu ponho esse saca-rolha, e como um saca-rolha, eu entro com ele. E na hora que eu puxo, eu estou puxando a parede inteira do estômago. Tá, então, realmente, eu vou dar um ponto cirúrgico, que eu pego toda a parede. E você faz por vídeo? Por endoscopia. Por endoscopia. Eu sei, mas você está enxergando lá dentro? O endoscópio está enxergando. Ah, tá. E te mostra essa imagem. Porque bem aqui está o chip de imagem do endoscópio. Essa pretinha é o chip de imagem do endoscópio. Aí você está vendo o que está acontecendo lá dentro e pela TV você vai o endoscópio vira como se fosse a minha laparoscopia. Sim, laparoscopia. E isso aqui é acoplado à ponta dele. E eu tenho aqui fora, obviamente, um mecanismo que eu manuseio para abrir, para armar, fechar, para abrir, armar. Caramba, bem, eu adoro médico, gente, porque tem que ter muito talento, né? Então vamos voltar para as perguntas lá que o público está curioso. A Gorete tem 88 quilos, 1,62 m e muita gordura visceral, né? Posso fazer esse procedimento? Com certeza você pode. E essa gordura visceral é perigosa, né, doutora? A gordura visceral, na verdade, que ela está falando é essa gordura que fica aqui. Que essa parte aqui tem muito a ver, porque assim, uma coisa importante da obesidade é porque a obesidade, ela não é só o peso. Ela traz junto uma série de mudanças metabólicas no seu organismo. E essas mudanças metabólicas, elas todas, quando você perde peso, você ou vai evitar tê-las, ou você vai passar a controlá-las, como diabetes, como pressão alta, como você evita a apneia do sono. Tem pacientes que têm dificuldade. Nossa, e pode até matar, né? Essa apneia do sono, que é perigosíssimo. Diminui o seu risco para infarto, para AVC, para um derrame. Então, assim, te traz uma série de benefícios. Nos Estados Unidos, hoje o FDA só libera para artrose, que a Cássia perguntou, que estava com dor nos joelhos. Está liberado porque tem diminuído o número de passagens de próteses, porque você perde peso, para de doer. Não sobrecarrega o joelho. Ai, que coisa boa. Então. E olha, é por isso que tem tanta gente com artrose, então. É o sobrepeso também. Um dos motivos é a obesidade, não é só esse, mas é um deles. Agora, eu, assim, de cabeça, eu não consigo fazer o IMC dela. Tá. Mas, se tiver mais de... A partir de 30... De 30 pode fazer? A partir de 30, ela pode fazer a endossutura gástrica. Tá. Ou gastroplastia. Plastia porque é uma cirurgia plástica, né? Que é essa que você mostrou. Isso. Para fazer a cirurgia... é esse procedimento que ela quer fazer. Isso pode ser feito, mas para ela, talvez com esse IMC aí, se ela já tiver acima de 35, hoje no Brasil, assim, as indicações são acima de 35, IMC 35, se você já tiver alguma doença, diabetes, pressão alta, o convênio já te libera, os convênios já pagam a cirurgia. Tá. E acima de 40, aí não precisa ter nada junto, já está indicado que já é obesidade mórbida mesmo. Tem que operar. É grau 3. Até o SUS opera tudo? A cirurgia bariátrica, sim. Agora, esse procedimento, essas coisas mais novas... Mas convênio cobre? Alguns convênios cobrem. Tá. Outros ainda vai levar um tempo para que isso. Uma boa novidade que nós recebemos essa semana é que aquele balão, que também é endoscópico... Sim. Mas aí você tira ele em 6 meses, então ele não é tão duradouro, né? Porque ele agora, para pacientes com IMC acima de 35, como tratamento final. Não quero fazer outra coisa, não quero operar, tenho medo de operar. Ou para pacientes que estão muito
com MC muito alto e precisam até perder um pouco de peso para fazer a cirurgia bariátrica, É uma indicação. foi liberado, está no rol da ANS e agora os convênios precisam cobrir. Então vamos isso. só repetir para a Gorete aí, para ela fazer em casa, para saber o IMC dela. Se tiver mais de 30, ela pode fazer esse procedimento, Sim. que hoje você falou aqui no programa. E para ela saber qual é o IMC, se você der um Google, você vai descobrir, mas é altura dividido... É o peso dividido pela altura ao quadrado. Tá, peso dividido pela altura ao quadrado vai te dar um número. Você tem Google aí? Aqui não... Não, se tiver, você só joga no Google, calcular IMC, vai aparecer toda a página de calculadoras de IMC, você clica em qualquer um. Aí você só joga o peso e a altura. Fazer. Pronto, ela já ensinou, você pode fazer aí, tá? Se for acima de 30, tá indicado, não é? Existe alguma contraindicação para esse procedimento? Existe sim. Agora, Gorete, você tem indicação para fazer o procedimento, na minha opinião. Eu nem fiz, mas pelo diferença... Pelo que você já sabe. Tem. Tá. Existem sim contraindicações, por exemplo, pacientes que já têm cirurgias prévias no estômago por um câncer, por alguma coisa ou que tem, esses pacientes eles têm contraindicação, pacientes que tenham históricos de sangramento, gástricos, portadores às vezes de doenças que levam a varizes no estômago, esses pacientes também têm contraindicação para fazer esse procedimento. Fora isso, IMC 30 ou mais, procure que dá para fazer. Pode Você sabia, Adriana, só para me dizer se isso é feito em todo o Brasil ou não? Você faz em São Paulo, mas tem? Tem vários centros já fazendo no país. Tá. Uma coisa legal é de dizer que, assim, num lado sempre ficou assim, dieta, exercícios e às vezes medicamentos. E lá no outro extremo, as cirurgias. Aí às vezes tem um paciente que é a partir de 35, a indicação, com alguma comorbidade. A partir de 40, sem nenhuma comorbidade. Agora, e esses um espaço aqui, grande sem nada. Que não tinham... Puxa, eu já tentei balão, eu já fiz de tudo, eu já fiquei sem comer, eu já fui em tudo que é nutri, e eu fico aquela sanfona, eu engordo e volto. Agora podem fazer essa. Esses pacientes aqui que não têm indicação cirúrgica, ou que às vezes têm, mas não tem medo, não querem fazer. Esses pacientes aqui, hoje, esses são os da indicação de fazer um procedimento endoscópico. A endoscopia, ela fica exatamente aqui no meio. Ela é o menos invasivo, ela fica entre a atividade física e dieta e a cirurgia. E como é que chama mesmo, doutora? Chama-se endossutura gástrica, porque a gente sutura o estômago, ou gastroplastia. Gastroplastia para você procurar. Endoscópica. Endoscópia. Gastroplastia endoscópica. Isso. Para você procurar aí no seu estado. Eu conversei aqui com a doutora Adriana Costa, endoscopista e gastroenterologista. E eu queria agradecer, porque nós estamos completando 5 anos essa semana e faz 5 anos que você está comigo, o doutor Tércio Genzini também. Eu agradeço muito, eu sei o quanto é complicado um médico sair de São Paulo, fecha a agenda de um dia inteiro para estar aqui ao vivo, são 16h54 na cidade de Aparecida, para conceder uma entrevista. Eu agradeço muitíssimo aos dois, muito obrigada. Bom poder contar com vocês. Eu queria parabenizar não só você, mas toda a sua equipe. Obrigada. Por esse lindo programa que você faz, que você tem. E saiba que é sempre uma honra, é sempre uma alegria quando eu sei que eu venho aqui para te rever, para rever todas essas pessoas aqui, porque esse aqui é um lugar muito especial, tem uma energia muito boa aqui dentro. Graças a Deus, né, doutora? E para entrar em contato com ela, eu vou deixar um telefone de contato, que é o 11 São Paulo 30 19 20 30, tá? 11 São Paulo, código de área 3019 3019 20 30. Obrigada, viu, meu amor? Dá um beijo aqui, boa viagem, que não pegue chuva pela estrada, chega de chuva na nossa terra, não é? Um beijo, doutora. Parabéns. Obrigada, para nós. Doutora Adriana Costa participando aqui do nosso programa.